Olá pessoal, tudo bem? Corre lá pegar a tua apostila, abre na página 36 e vamos acompanhar essa aula comigo? Hoje a gente vai falar sobre ácidos nucleicos. Você já havia feito um resumo no caderno, eu só não sei se todos fizeram, né? Eu espero que sim, mas dá para acompanhar também pelo caderno ou na apostila na página 36. A gente só não havia explicado ainda o conteúdo para vocês. Pessoal, na década de 50, alguns pesquisadores estavam tentando elucidar a molécula de DNA. Ela já tinha sido descoberta, já se sabia da existência de DNA, mas não sabia como era a estrutura do DNA. Então, alguns pesquisadores estavam estudando bastante para descobrir, para decifrar a molécula. Rosalind Franklin foi uma doutora especialista em técnicas de raio-x. Ela tirava fotos do DNA em raio-x. Maurice Williams olhou essas imagens e mostrou para outros dois pesquisadores, colegas seus, James Watson e Francis Crick, que já também estavam estudando a molécula de DNA, e com a observação dessas imagens feitas por Rosalind Franklin, definitivamente elucidaram, conseguiram decifrar a estrutura da molécula de DNA. Bom, isso foi um marco bastante importante. Infelizmente, Rosalind Franklin faleceu em 1958 e não foi citada, né, na premiação de James Watson, de Francis Crick, o Prêmio Nobel de 1962. Então, ela não foi reconhecida como de fato merecia, né, pelas belas imagens que tirava do DNA. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Ácidos nucleicos são ácidos encontrados no núcleo das células. O DNA é ácido desoxirribonucleico. Olha o palavrão, né? Fala 3 vezes bem rapidinho aí, ácido desoxirribonucleico. Bom, qual é a função do DNA? O DNA, ele contém as informações genéticas, as informações hereditárias. E, além disso, ele controla todas as funções numa célula. Todo aquele metabolismo celular que a gente também já aprendeu, lembram? RNA, ácido ribonucleico. O RNA, ele vai executar as funções determinadas pelo DNA. É como se o DNA fosse o chefão e o RNA o empregado, aquele peão, sabe? Aquele que obedece o DNA e que executa as funções na célula. Mas isso tudo a gente vai ver num outro momento. Então, vamos lá comigo acompanhar a molécula de DNA? Pessoal, então, na página 37, dá uma olhadinha lá na 36, na 37, na 38, você vai acompanhando comigo a estrutura, então, do DNA. Percebam aqui, o DNA, ele é uma molécula enorme, é constituída por inúmeros tijolinhos, moléculas menores que interagem para formar o DNA. Cada tijolinho, cada peça que constitui o DNA, nós chamamos de nucleotídeo. E está em destaque aqui para você dar uma olhadinha. Esse círculo aqui é o que a gente chama de fosfato. Essa daqui é a pentose, é um açúcar com 5 átomos de carbono. E aqui é uma base nitrogenada. Então, o conjunto dessas três moléculas aqui constitui um nucleotídeo. E o DNA, por sua vez, é constituído por milhares de nucleotídeos ligados. Então, são 4 tipos de bases nitrogenadas. Vocês percebem as cores, né? Amarelo, azul, verde e vermelho. Então, as bases são adenina, timina, citosina e guanina. As pentoses aqui, que contêm 5 átomos de carbono, elas são chamadas de desoxirriboses. Então, fazem parte da estrutura do DNA, da molécula de DNA. Vocês percebem nessa imagem que o DNA tem 2 filamentos. Um filamento aqui, desse lado, e o outro deste lado. Vocês imaginem o DNA como se fosse uma escadaria gigantesca, em que os corrimões são formados por fosfato e pentose. Fosfato e pentose. E os degraus desta escada seriam as bases nitrogenadas. Essas bases de um filamento se prendem às bases do filamento do lado através de pontes de hidrogênio. Nós já vamos ver melhor numa outra imagem, tá? Então, imagine essa escadaria gigantesca e, além disso, dessa escadaria ser gigantesca,
esse DNA ainda apresenta-se torcido em forma de uma hélice. Tá? Então, é isso que acontece com a molécula. Além dela ficar em forma de uma hélice, ela se enrola sobre ela mesma e é assim que ela é encontrada no núcleo das nossas células. São 46 desses filamentos de DNA no núcleo das nossas células. Ok? Pessoal, o nosso DNA aqui, duplo filamento em forma de hélice e aqui detalhes dessa estrutura. Então, vamos rever com mais detalhes. Fosfato, um PO4, liga-se a essa pentose chamada desoxirribose, que se liga a um outro fosfato e assim por diante. Então, ó, fosfato, a pentose e base nitrogenada. Vocês lembram dos 4 tipos que eu comentei? Guanina, citosina, timina e adenina? Então, pessoal, existem bases que são as púricas ou purinas, que é a guanina e a adenina. Vocês percebem através desse desenho que a guanina ela tem 2 anéis. A adenina também é composta de 2 anéis. Enquanto as outras, citosina, a timina, elas são compostas por apenas um anel, são bases menores. Então, as maiores aqui com 2 anéis é a adenina e guanina. Tem um macetezinho para você guardar. Olha só, guanina, G-U-A, né? Adenina começa com A. Então, você junta aqui, ó, água pura. Isso quer dizer que a adenina e a guanina são as púricas, porque são maiores. As outras, o resto seriam as pirimídicas, tá? Que só contém um anel. Quem seriam as outras fora adenina e guanina? Timina e citosina, tá? Isso para o DNA, ok? Muito bem. Então, vamos lembrar do nucleotídeo aqui? Um fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada. Então, aqui você tem um nucleotídeo, certo? Então, olhem nessa imagem e tenta aí responder para mim. Quantos nucleotídeos você vê aqui? Tempo. E aí? Quantos nucleotídeos? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4 desse lado e 4 do outro. Então, aqui nessa imagem, você está vendo 8 nucleotídeos. Percebam que a gente está destacando aqui, ó, da molécula do DNA, como se a gente estivesse dando um zoom, né? Bom, então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O fosfato sempre se prende ao carbono 3' desse nucleotídeo de cima. Ele vai ligar esse nucleotídeo aqui ao nucleotídeo de baixo, tá? Como? Sempre pelo carbono 3'. A gente começa a contar o carbono na pentose a partir aqui, ó, do carbono onde está ligado com a base nitrogenada. Carbono 1', carbono 2', carbono 3'. Esse linha é para diferenciar os carbonos da pentose em relação aos carbonos da base nitrogenada, tá? Então, sempre que for linha, se refere apenas aos carbonos da pentose. Bom, perceba aqui 3 linhas. Vamos ver o de baixo? Ó, 1', 2', 3', 4', 5'. Então, o fosfato se liga ao carbono 3' do nucleotídeo de cima com o carbono 5' do nucleotídeo de baixo. É assim que esse filamento está unido. É assim que os nucleotídeos se unem, tá? Essas ligações se chamam fosfodiéster, tá? Então, existe o fósforo ligado ao carbono 3' do nucleotídeo de cima ao carbono 5' do nucleotídeo de baixo. Percebam que aqui o fosfato que está ligado ao carbono 5' fica livre. O DNA tem que ter um começo e tem que ter um fim, né, pessoal? Então, são 46 filamentos. Então, aqui ele está livre no carbono 5'. E aqui está livre aqui no carbono 3'. Ó. Então, o DNA tem esse sentido aqui, de 5' para 3'. É uma extremidade livre aqui, tá? Então, tem um começo e tem um fim. Muito bem. Você já viu como que esses nucleotídeos estão unidos entre si no mesmo filamento? E como esse filamento se prende ao filamento paralelo? Então, vejam aqui. Você tem as bases nitrogenadas, guanina sempre vai se ligar especificamente com a citosina. É um pareamento específico, através de 3 pontes de hidrogênio, tá? São aqueles 3 risquinhos que a gente fez no caderno. Timina sempre se liga com a adenina por 2 pontes de hidrogênio, aqueles 2 risquinhos que nós representamos lá no desenho no caderno. Então, aqui vocês percebam que esse filamento se prende ao filamento do lado através das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas.
Sempre G com C, T com A. C com G, T com A. Então, a mesma quantidade de timina é igual para a adenina, tá? E assim para a guanina com citosina. Então, pessoal, foi essa estrutura que eles acabaram elucidando na década de 50. Então, em 1953, que eles de fato descobriram que o DNA se apresentava desse jeitão que você está vendo aqui. Uma dupla hélice, né, composta por inúmeros nucleotídeos. Nosso DNA total de uma célula tem 6,2 bilhões de nucleotídeos. Aqui a gente só viu um trechinho, né, com 8. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Um detalhe aqui, né, eu estou olhando e conversando com vocês, os filamentos, eles são antiparalelos. Vocês percebam que aqui as pentoses estão nessa posição e aqui elas estão invertidas. Dessa maneira é que as moléculas conseguiram todo esse encaixe perfeito e ainda para ter esse giro em forma de uma dupla hélice, tá? Então, gostaram? Olha só que coisa mais linda essa molécula, né, gente? Muito bem, e pensar que aqui estão armazenadas as nossas características genéticas. Aqui está toda a informação de todo o funcionamento de uma célula, de todo o metabolismo dela. Muito bem, vamos relacionar um pouquinho de gene, cromossomo, DNA, porque afinal de contas, né, dá para embaralhar, dá para ficar um pouco confuso. Então vamos lá. Pessoal, então DNA aqui, né? A gente acabou de ver a estrutura do DNA. Lembra que a gente falou então que ele é torcido em forma de uma hélice e ainda ele se enrola sobre ele mesmo. Bom, aqui, além dele se enrolar sobre ele mesmo, ele ainda se enrola sobre um grupo de uma determinada proteína, né? São proteínas chamadas histonas. Então, de tempo em tempo, ele ainda se enrola sobre essas proteínas, formando tipo um rosáriozinho. E aí, ele fica desse jeito aqui, né? Enrolado sobre essas proteínas no núcleo das células. Mas o que está acontecendo aqui, ó? Então, percebam bem uma coisa. Nas nossas células normais, sem elas estarem se dividindo, o DNA permanece nesse jeitão aqui, ó, tá? Que a gente chama de cromatina. É simplesmente ele, vocês estão vendo aqui do menor para o geral, como ele se comporta. Então, ele está enrolado sobre ele mesmo e de tempo em tempo sobre um grupo de proteínas. É assim que ele se apresenta normalmente nos núcleos das nossas células. Mas, olha só, quando essa célula for se dividir, pode ser uma célula da sua pele, né, uma célula do seu fígado, quando essa célula for entrar em divisão, o DNA, que a gente chama de cromatina nessa forma, ele se enrola mais ainda sobre ele mesmo, ficando bem enrolado, bem compactado. E aí, além dele ter sofrido toda essa compactação, ele ainda se duplica, né? Ele faz uma cópia. Então, percebam, aqui vocês estão vendo os cromossomos duplicados. A gente chama de cromatina o DNA mais desenrolado, tá? Mais desenrolado. E a gente chama de cromossomo quando o DNA está muito enrolado, muito compactado. Vejam que morfologicamente, só muda morfologicamente, a estrutura é tudo a mesma. Ele apenas fica mais compactado e vai se duplicar, porque afinal de contas, quando essa célula se dividir, se é uma célula somática do seu organismo, se é uma célula completa do seu organismo, seja para o crescimento, seja para uma regeneração de um machucado, a célula precisa se dividir e precisa igualar o número de DNA, né? 46 para um lado da célula e 46 para o outro, para que ela possa se dividir e originar duas células iguais. Então, é por isso que ele se duplica, tá? Se ele não se duplicasse, ficasse somente com 46, como que você ia passar a ter duas células com 46 para cada lado? Então, temporariamente ele duplica, ficando 92, para que possa ir 46 para uma célula e 46 para outra célula, certo? Então, a relação de DNA com gene, cromatina e cromossomo é a seguinte. Porções do DNA. Pessoal, trechos, pedaços de DNA são os genes, é o que a gente chama de gene, tá? Então, numa molécula de DNA, você pode ter inúmeros genes. São 30 mil genes distribuídos ao longo dos 46 cromossomos. Bom, aí quando esse DNA se enrola um pouquinho sobre ele mesmo, você chama isso de cromatina, tá? É o DNA na forma de cromatina. E quando sua célula for entrar em divisão, e apenas quando for entrar em divisão,
essa cromatina se enrola mais, fica bem compactada e você passa a chamar de cromossomo, certo? E aí ocorre a duplicação para a divisão. Essa questão da duplicação do DNA, do seu funcionamento, nós vamos ver num outro momento na apostila, um pouco mais para frente. Por hora, é você entender essa estrutura do DNA, como ele está organizado, que ele é encontrado no núcleo das nossas células. Tudo bem? Então, nós vamos ver uma outra imagem, porque afinal de contas, a gente falou para vocês que haviam 2 tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Pois bem, pessoal, de RNA, qual a diferença e qual a semelhança em relação ao DNA? O RNA é composto por apenas um filamento, percebem? Mesma coisa, os mesmos constituído também de nucleotídeos, tá? Então você encontra aqui o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Então a semelhança seria o fosfato, que tem as pentoses, que tem a base nitrogenada. Porém, a pentose é um pouquinho diferente. Se você observar aqui, vamos dar um zoom, né, para esse filamento de DNA, se você perceber na pentose do RNA, tem um átomo de oxigênio aqui, ó. No DNA não tem. Percebam aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Essa é a desoxirribose, pentose do DNA. Percebam que só tem um hidrogênio aqui. Não tem aquele átomo de oxigênio aqui junto. Então, é só essa diferença entre a desoxirribose, e voltamos agora então lá para o nosso RNA, para vocês perceberem bem a pentose dele. Ó, a diferença, certo? Bom, essa é uma diferença entre as pentoses do DNA e do RNA. Aqui, a pentose chama-se ribose. Bom, muito bem. Vamos às bases nitrogenadas? Adenina, nós temos tanto no DNA quanto no RNA, guanina também, citosina também. Nós temos aqui a base uracila exclusiva do RNA. No DNA tem a timina e no RNA tem a uracila, tá? Então essa seria mais uma diferença. E a terceira diferença é que o RNA é composto por apenas um filamento, enquanto o DNA é composto pelos 2 filamentos. Bom, um detalhe aqui em relação ao RNA, o fosfato se liga também à ribose, que também se liga à base nitrogenada, tá? Então, como é só um filamento, então não vai ter os pontos de hidrogênio, não vai ter o filamento paralelo. Pessoal, o RNA, ácido ribonucleico, ele é produzido a partir do DNA, e ele vai executar funções importantes na célula, como a fabricação das proteínas, e essas proteínas expressam nossas características. Por exemplo, o DNA tem a informação para a produção de melanina. Ele passa essa informação para o RNA, que lá no citoplasma da célula vai comandar a produção da melanina. E aí você vai ter então sua pele protegida da radiação solar. Mas isso também é uma história para os próximos capítulos, tá? Então, vamos fazer uma comparação final agora, vamos passar uma imagem para você perceber bem a diferença entre os nucleotídeos de DNA e de RNA. Então, vamos dar uma olhadinha, fosfato tudo igual. Vamos às pentoses? Ribose para o RNA, desoxirribose para o DNA. Base nitrogenada, são 4 tipos para o RNA, 4 tipos para o DNA. Só muda aqui a uracila exclusiva do RNA e a timina exclusiva de DNA, certo? Então, lembrando, né, que o RNA é um filamento único, composto por esses nucleotídeos, e o DNA é um filamento duplo, composto por esses nucleotídeos. Pessoal, espero ter podido ajudá-los, né, na compreensão desse assunto. Vou mostrar para você alguns exercícios para você responder. Vou deixar também lá na nossa sala virtual uma atividade sobre DNA e RNA bem bacana para vocês fazerem. Ela compreende 2 etapas. Essa etapa referente a DNA e RNA, vocês farão até o número 27, porque a outra etapa que está lá é para frente, para as cenas dos próximos capítulos, que a gente vai ver mais detalhes de DNA e RNA. Ok? Então é isso aí, pessoal.